Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso avançado em cefaleias, neuralgias e dores cervicais. Eu sou Renan Domingues, essa é minha apresentação e nessa aula eu vou falar sobre recursos tecnológicos, telemedicina e inteligência artificial na abordagem de pacientes com cefaleias. Esse é o meu declaração de conflitos de interesse e esse assunto, ele hoje está num patamar muito mais avançado do que 5 anos atrás e evidentemente que nós tivemos aí um fenômeno que alterou profundamente essa nossa relação com a tecnologia dentro da saúde, dentro da medicina, que foi a pandemia de Covid-19. E nesse levantamento da Academia Brasileira de Neurologia, que nós fizemos pela Comissão Aberta de Telemedicina da ABN, nós vimos que um número muito pequeno de neurologistas buscava informações sobre telemedicina antes da pandemia ou já havia participado de eventos relacionados à área. E após o início da pandemia, isso muda completamente. Então, o número de pessoas buscando informações sobre ou participando de eventos a respeito de telemedicina, teleneurologia, aumenta absurdamente. E isso muda também o perfil profissional. Até então, uma minoria atuava já com telemedicina antes do início da pandemia e após o início da pandemia, um percentual muito maior de colegas passa a trabalhar com telemedicina, como nós vemos nesses dados. E a telemedicina, a saúde digital relacionada, então, à medicina como um todo, isso inclui, claro, as cefaleias, ela pode ser feita de várias formas. Então, de forma assíncrona, onde nós temos a informação coletada em um dado momento, seja essa informação de que natureza for, e posteriormente vai ser visualizada pelo profissional de saúde. No caso da modalidade síncrona, nós temos a realização, por exemplo, de uma consulta, uma teleconsulta, ou uma teletriagem, ou uma teleorientação, ou um telemonitoramento em tempo real. Então, nós temos essa possibilidade, seja entre dois médicos, um especialista, que é o spoke, conversando com um não especialista, que é o spoke, conversando com um especialista, que é o hub, e a interface entre o paciente e o médico, que é a teleconsulta convencional. O telemonitoramento é quando existe alguma captação de informações, seja através de biosensores ou questionários, que vão poder ser avaliados pelo profissional de saúde, seja imediatamente, seja através de uma interpretação por inteligência artificial, ou então avaliados a posteriori na consulta, mas várias, então, as possibilidades de telemonitoramento. E a saúde digital não deixa de incluir também a parte da informação. Então, uma forma bastante eficiente de transmitir a informação é através dos meios digitais. Nós não sabemos ainda se é eficiente do ponto de vista da adesão, mas do ponto de vista de fazer a informação chegar até o público-alvo, sim, nós temos com a saúde digital várias formas e formas bastante interessantes de utilizar
para transmitir informações, seja para tratamento ou prevenção de doenças. É claro que uma preocupação, e essa preocupação ela persiste, apesar dos avanços tecnológicos, é com relação à segurança, porque são informações sensíveis que estão sendo transitadas através de uma rede que é uma rede universal de informações, mas com a necessidade de se garantir a individualidade e a segurança dessa informação. Então, é preciso que esses 3 princípios fundamentais sejam contemplados. A confidencialidade dos dados, a integralidade dos dados, o dado tem que chegar completo, tem que chegar com a mesma qualidade que ele saiu. Aí a disponibilidade, esse dado ele deve ser acessado a qualquer momento depois do acontecimento daquela atividade, daquela interface. Então, esses são os 3 princípios fundamentais para qualquer procedimento que envolva dados de pacientes. E nós temos, do ponto de vista da tecnologia, né, as pessoas que trabalham com isso, com tecnologia, meios para garantir, através de criptografia, armazenamento seguro de informação, rastreabilidade. Então, a tecnologia permite tudo isso. Então, isso está presente desde prontuários eletrônicos até com os mais modernos devices que nós utilizamos para a coleta de informações. E também um outro princípio é o princípio do consentimento. Então, a utilização dessa via de interface entre profissional de saúde e paciente, ela deve ser consentida e deve ser consentida por escrito ou registrado o consentimento de alguma forma por parte dessa pessoa que estará expondo os seus dados nessa rede de informações. Então, hoje a gente já tem uma situação bastante confortável do ponto de vista de legislação, mas, evidentemente, nem sempre foi assim. Tudo acontece após o início de 2020, quando é decretada a pandemia e quando, então, a necessidade de se acelerar essa liberação de realização de procedimentos como consultas via telemedicina. Então, a partir de março de 2020 e depois sancionado em uma lei em abril de 2020, todas as modalidades de telemedicina são liberadas e incluindo consultas, receituário digital. Portanto, passa a ser plenamente possível a utilização de todas essas diferentes modalidades. E as sociedades médicas, elas se mobilizam para se adaptar a essa mudança. Ainda estamos falando de 2020, e no caso da Academia Brasileira de Neurologia, através da participação na discussão dessas normas relacionadas à telemedicina e também na liberação desse documento que é o Teleneuroexame de 2020. Então, um instrumento visando facilitar para os neurologistas a utilização do exame neurológico através de telemedicina, algo que já tinha fora do país, aqui do Brasil, alguma padronização internacional. Então, nós trouxemos essa padronização também para o Brasil, e isso é possível dada a própria natureza do exame neurológico, que é bastante visual. Então,
a observação do paciente, a observação do aspecto do paciente, a escuta da fala do paciente, a observação da marcha do paciente. E certas manobras, como manobras deficitárias, são essencialmente de natureza visual. Então, é fácil ou é possível avaliar através de uma teleconsulta a consciência, linguagem, fala, força, coordenação e boa parte dos nervos cranianos. Claro que itens como reflexo, sensibilidade, dependeria de um colaborador ao lado do paciente para buscar essas informações. E outros itens são muito difíceis, como fundo de olho, dependeria de um equipamento extremamente complexo, que até existe, mas não é viável na prática clínica para as teleconsultas, exame do tônus, que envolve a manipulação do paciente. No caso das cefaleias, então, entrando particularmente aqui no escopo do nosso curso, de que maneira a tecnologia tem contribuído e pode contribuir para a assistência desses pacientes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a teleconsulta, sobre a teleinterconsulta, telemonitorização, avaliação de impacto usando tecnologia e vamos finalizar abordando um pouquinho sobre a inteligência artificial e contribuições recentes que ela tem trazido no campo das cefaleias. A teleconsulta, então, é um procedimento que foi adotado de uma maneira geral. Hoje, boa parte dos médicos, boa parte dos clínicos, neurologistas, utilizam em algum momento a teleconsulta, seja para eventuais retornos, seja até para primeira consulta. Então, ela traz facilidades como a possibilidade de se avaliar um paciente que mora em uma outra região, ou mesmo em um grande centro urbano, onde o paciente às vezes leva horas para se deslocar até o consultório do médico, às vezes isso impede o agendamento de uma consulta, então é um facilitador. É claro que o ponto mais crítico, né, da teleconsulta, ou os pontos mais críticos são, primeiro, a qualidade da tecnologia para permitir uma transmissão efetiva da imagem, do som. Um outro ponto a ser considerado é a familiaridade do paciente com esse tipo de tecnologia. Então, pacientes que às vezes não têm a devida familiaridade com tecnologia digital podem ter mais dificuldade, e também a questão da segurança. Então, é importante a utilização de plataformas dedicadas e plataformas de preferência que estejam acopladas a um sistema de prontuário eletrônico. Então, com a pandemia e aquela mudança de legislação, várias possibilidades foram trazidas. Então, hoje é possível a utilização de várias dessas ferramentas no nosso dia a dia. Então, sistemas que já contemplam o prontuário eletrônico juntamente com a teleconsulta. Então, aqui a teleconsulta pode ser feita, então, utilizando um smartphone ou um notebook ou um computador convencional. Importante aí a questão da tecnologia para permitir uma boa visualização. Quanto isso é eficaz em termos de cefaleia? Então, os estudos já realizados sobre eficácia da telemedicina
Eficácia e segurança no tratamento de cefaleias não agudas, nós não temos grandes experiências com as cefaleias agudas, mostram bons resultados. Então, estudos randomizados, controlados, comparando a intervenção convencional com o comparecimento do paciente ao consultório dentro de uma consulta convencional com o acompanhamento ou a consulta através de telemedicina. Então, os resultados são bastante próximos, seja em relação a diagnóstico, seja em relação à eficácia do tratamento e eventuais riscos e efeitos adversos. Uma outra modalidade, então, que aplica-se ao campo da cefaleia, mas que, em particular, nesse caso, é pouco utilizada, é a teleinterconsulta. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, em outras doenças tempo-sensíveis, como é o caso do infarto agudo do miocárdio, do AVC, mas no caso das cefaleias, a experiência é muito restrita. Então, poderia ser, por exemplo, uma interface no pronto-socorro entre o não neurologista e o especialista. São poucos os pronto-socorros que têm um especialista presente, um clínico direcionado para atenção primária, médico de família ou um médico de alguma outra especialidade que possa eventualmente tirar dúvidas ou discutir casos com o especialista. Isso é um tipo de iniciativa que existe em outras áreas, mas que em relação à cefaleia ainda nós não temos muita experiência, embora seria justificável dada a prevalência que nós discutimos ao longo desse curso, do curso de extensão, extremamente elevada das cefaleias, um número restrito de especialistas e, como já foi demonstrado, uma longa jornada do paciente até o especialista. Então, tecnologias que permitissem essa modalidade de assistência poderiam ou têm um potencial efeito aí de contribuir para um melhor acesso, uma melhor assistência. Então, ela poderia ser tanto em nível de urgência, através de avaliação de red flags, poderiam ser utilizadas árvores de decisão e a participação em algum momento do especialista, quanto no atendimento ambulatorial, facilitado pela existência de escalas que simplificam o diagnóstico de algumas dessas cefaleias de cuidado ambulatorial, particularmente as cefaleias primárias, né? Como, por exemplo, o questionário ID Migraine, que nós já discutimos em outro momento no curso, né? Com 3 perguntas e com valor preditivo bastante alto. O Chronic ID Migraine, que é um questionário ainda não validado em língua portuguesa, mas que seria uma versão para distinguir a enxaqueca episódica da enxaqueca crônica. Então, nós vemos aí no caso uma série de potenciais para essa modalidade tecnológica. A telemonitorização, no caso das cefaleias, onde nós não temos variáveis biológicas como frequência cardíaca, nível de glicose, pressão arterial. Então, nós não temos biosensores em potencial para serem desenvolvidos em relação à cefaleia. É claro que nós discutimos a questão da fisiopatologia, nós sabemos que há alterações biológicas numa crise de enxaqueca, mas essas alterações, elas se concentram fundamentalmente no cérebro e a sua identificação, ela é feita por métodos e tecnologias como a ressonância funcional e é uma tecnologia que, no momento, ela não apresenta uma viabilidade
de se transformar em algo legível para um eventual biosensor. Então, a tecnologia mais viável em relação às cefaleias para telemonitorização são os diários eletrônicos. Então, nós utilizamos no tratamento das cefaleias primárias, de uma maneira já bastante tradicional, diários em papel, e transpor esses diários para plataformas eletrônicas é algo que pode tornar mais prático, mais factível, dada a presença constante, né, dos smartphones na vida das pessoas. Inclusive, esse outro estudo, com um diário que já avaliava a diferença ou já identificava como sendo potencialmente uma crise de enxaqueca ou de tensão. Então, um aplicativo que facilitava bastante a avaliação de pacientes com enxaqueca crônica, que, como nós sabemos, apresentam aí esses dois fenótipos distintos de crises. Então, falta ainda padronização dessas ferramentas e são, então, mecanismos aí potenciais para melhorar o nosso acompanhamento terapêutico. Passando, então, para uma outra questão, que é a avaliação, a utilização de ferramentas digitais para estudos epidemiológicos. Então, esse é um estudo que nós realizamos utilizando uma escala de produtividade, utilizando também o ID Migraine. Então, um aplicativo que fazia essa coleta de dados e nós conseguimos, com isso, uma coleta efetiva de dados para identificar o impacto da enxaqueca. Então, cruzando a produtividade ou o impacto sobre a produtividade com o diagnóstico de enxaqueca e com o impacto da enxaqueca através do HIT-6, nós conseguimos avaliar presenteísmo e absenteísmo com essa ferramenta. E identificamos também uma associação entre produtividade e impacto em pacientes com enxaqueca. Então, o HIT-6 tendo uma correlação significativa com o WPAI, que é a escala de produtividade. E, conforme eu mencionei no início, nós vamos também falar sobre a inteligência artificial na cefaleia. Quais são as contribuições que tem trazido? Então, a inteligência artificial é um conjunto de tecnologias e sistemas como redes neurais, algoritmos, sistemas de aprendizado que conseguem simular capacidades humanas ligadas à inteligência. Então, a utilização da inteligência artificial ela é cada vez maior. Nós vivemos hoje o estágio da inteligência artificial generativa, então nós temos ferramentas aí que nos permitem resolver uma série de questões, então é algo que tem se mostrado útil em várias esferas da vida, inclusive na saúde, onde a inteligência artificial ela tem sido estudada como auxiliar no processo de tomada de decisões médicas. Agora, em relação à cefaleia, isso tem sido pesquisado, tem sido estudado. Então, se a gente olhar no PubMed, a gente vai ver que isso praticamente não existia, vai chegando ali, né, próximo de 2019, uma ou outra coisa, e 2019 a gente tem um crescimento e, curiosamente, depois de 2022, uma redução da quantidade de publicações em inteligência artificial voltada para a cefaleia.
Então, isso é algo que deve ser observado. Se se trata de uma redução por não obtenção de resultados esperados, até porque, na prática clínica, as ferramentas que já foram desenvolvidas para cefaleias, elas efetivamente ainda não foram incorporadas na prática clínica. Então, vamos mostrar algumas iniciativas e alguns estudos nesse sentido. Do ponto de vista mais geral da medicina, né, aqui a gente vê o crescimento de estudos em inteligência artificial na medicina. Inteligência artificial, então, é qualquer técnica que permita que o computador mimetize a inteligência humana com árvores de decisão, regras e também com machine learning, que é essa categoria, é um tipo de inteligência artificial que inclui técnicas estatísticas que permitem que as máquinas melhorem as tarefas, a execução das tarefas. Essa categoria inclui, entre outras, o Deep Learning, que é um grupo de processos dentro do Machine Learning, onde os algoritmos podem ser treinados para realizar tarefas. Então, se eles podem ser treinados com base no reconhecimento de várias camadas de redes neurais para a geração de dados, ele pode aprimorar os seus processos continuamente. Então, com recursos desse tipo que nós podemos, em um dado momento, chegar a processos de gerar informações a partir, então, de um processamento, de um aprendizado cada vez melhor desses algoritmos e dessas máquinas. Com relação à inteligência artificial e às cefaleias, a principal utilização tem sido no diagnóstico. Então, alguns estudos recentes mostraram resultados interessantes sobre a utilização desses recursos para o diagnóstico da enxaqueca. Então, esse estudo recentemente publicado, ele avalia, então, um sistema de inteligência artificial, um estudo multicêntrico, e compara, então, o diagnóstico pelo computador com o diagnóstico feito por um especialista utilizando um questionário semi-estruturado. Então, um especialista, através de uma conversa por telefone com um indivíduo, utilizando o questionário semi-estruturado, realizando, então, o diagnóstico de enxaqueca ou não. Então, com 212 participantes, a sensibilidade do diagnóstico por computador foi de 90%, a especificidade de 95,8% e os valores preditivos positivo e negativo, respectivamente, de 97% e 86%. Então, valores aí bastante importantes, se pensarmos aí que esse diagnóstico pode ser feito com essa ferramenta sem a necessidade desse especialista. Esse outro estudo, avaliando uma inteligência artificial para diagnóstico de enxaqueca na faixa etária pediátrica e em adolescentes, utilizou duas etapas. Então, um questionário de cefaleia para crianças e adolescentes e, num primeiro momento, um treinamento
da máquina com esse questionário e diagnóstico baseado, então, nas características ou nos sintomas da classificação internacional das cefaleias, dividido, então, em enxaqueca e não enxaqueca. Então, 636 casos participaram dessa fase. Foi desenvolvido, então, um modelo de inteligência artificial a partir desses 636 casos, onde, então, houve o input para a máquina das informações sobre o paciente e também o diagnóstico final, e depois, com o aprendizado desenvolvido pela máquina, foi testado, então, em outros 273 pacientes, e a sensibilidade diagnóstica nessa fase foi de 88,7%, a especificidade 96,5% e a curva ROC para diagnóstico de enxaqueca 0,99%, portanto, também números bastante interessantes. Então, aqui eu estou trazendo alguns estudos e cada um deles com a sua própria ferramenta, e existem outros estudos, mas, como eu disse, a maior parte deles voltados para a questão do diagnóstico. Então, aqui mais alguns exemplos, estudos recentes também, 2022, 2023. Aqui a amostra para treinamento da ferramenta, então, amostras de 2.800, 4.240. Aqui, o número de indivíduos testado com a ferramenta após a fase de treinamento e a acurácia, sensibilidade, especificidade diagnósticas. Então, nós vemos aí números variáveis, portanto, embora nós saibamos da potência dessas ferramentas, nós temos aí números variáveis de sensibilidade, nem sempre números tão satisfatórios. Uma outra função ou uma outra área em que a inteligência artificial pode ser usada é para avaliar potenciais associações. Então, esse estudo de 2022, ele usou um modelo de inteligência artificial para avaliação do eletrocardiograma em pacientes com enxaqueca com aura e em pacientes com enxaqueca sem aura. E esse algoritmo que foi desenvolvido, então, mostrou o seguinte, em uma população grande de pacientes. Pacientes com enxaqueca com aura tiveram maior probabilidade de FA, fibrilação atrial paroxística, concomitante ou na iminência de crise, em comparação com enxaqueca sem aura. Então, o que isso quer dizer? Que a enxaqueca com aura foi demonstrada como um fator de risco independente para a FA paroxística em indivíduos com menos de 55 anos de idade, utilizando essa ferramenta. Nós sabemos, já abordamos aqui no curso, a potencial associação entre enxaqueca com aura e risco aumentado de acidente vascular cerebral isquêmico, e a causa dessa associação, ela não é conhecida, mas esse estudo traz uma possível explicação para essa associação. Então, talvez uma parte dos pacientes que têm enxaqueca com aura, pacientes jovens, e que não têm outros fatores de risco, desenvolvam o acidente vascular cerebral isquêmico como resultado de uma arritmia associada à enxaqueca, à crise ou à iminência de crise de uma crise de enxaqueca com aura, o mesmo não acontecendo na enxaqueca sem aura. Portanto,
nós podemos concluir que a tecnologia ela tem trazido contribuições potenciais em relação ao atendimento e à pesquisa em cefaleias. Não trouxe uma revolução geral dos processos, mas trouxe algumas contribuições pontuais. Então, por exemplo, em relação à teleconsulta. Então, a teleconsulta ela foi efetivamente incorporada na assistência a pacientes com cefaleia. Então, levando-se em conta que, em especial, as cefaleias não agudas e as cefaleias sem red flags para cefaleias potencialmente graves serem diagnosticadas fundamentalmente com base nos sintomas, então a teleconsulta, sem dúvida nenhuma, pode ser uma modalidade de atendimento bastante efetiva em pacientes com cefaleias, tanto que foi validada por estudos e tem sido, na prática, utilizada tanto de forma isolada para primeiro atendimento e acompanhamento, como para um modelo híbrido, onde pode ser feita uma primeira consulta presencial e acompanhamento através de teleconsultas. Então, isso é validado, isso tem respaldo, isso pode ser feito totalmente dentro dos preceitos éticos. A teleinterconsulta ainda é pouco explorada nas cefaleias, mas, sem dúvida nenhuma, existe aqui uma janela de oportunidade, porque esses pacientes, eles chegam tardiamente ao especialista, quando chegam, vão frequentemente em serviços de emergência e, frequentemente, acabam fazendo uma intervenção muito mais centrada nos tratamentos sintomáticos do que no tratamento preventivo. Então, a teleinterconsulta pode ser uma maneira também bastante segura e eficaz de melhorar o acesso aos tratamentos preventivos. Lembrando que menos de 10% dos pacientes, só falando da enxaqueca, menos de 10% dos pacientes que têm indicação de um tratamento preventivo, de fato, o fazem em algum momento. Então, acesso, sem dúvida nenhuma, é uma das questões, e a teleinterconsulta pode ser uma maneira de melhorar o acesso, não dependendo de fatores como, por exemplo, a familiaridade do paciente ou familiares com a tecnologia envolvida na teleconsulta. A telemonitorização, ela ainda é muito restrita no campo das cefaleias aos diários. Nós ainda não temos a devida validação dessas ferramentas, mas nós mostramos que uma outra forma de telemonitorização cardíaca trouxe informações importantes em relação à enxaqueca com aura. Então, aqui nós também temos oportunidades, mas ainda carecemos de ferramentas melhores e com uma utilização mais ampla e que, de fato, impacte e melhore a experiência do paciente. Em relação à pesquisa, não há dúvida, essa, então, juntamente com a teleconsulta, é uma área já bem estabelecida, onde as contribuições da tecnologia são indiscutíveis, permitindo ampliar as nossas bases de dados relacionadas a cefaleias. E a inteligência artificial é ainda uma incógnita. Com relação ao diagnóstico, nós vimos aí algumas ferramentas com um potencial razoável, com índices de sensibilidade e especificidade razoáveis, valor preditivo também razoável, mas nós não sabemos ainda, de fato,
a relação custo-benefício da utilização dessas ferramentas, tanto que não temos nenhuma ainda de fato utilizada na prática clínica. E nós temos índices de acerto ou de acurácia diagnóstica ainda bastante variáveis. Então, talvez essa seja uma explicação para a diminuição de estudos ou de iniciativas desde 2022 nessa área. E no campo, então, de outras monitorizações, nós talvez possamos ter novas contribuições, como esse estudo que avaliou a fibrilação atrial paroxística e que mostrou um risco maior desse tipo de arritmia em pacientes com enxaqueca com aura. Portanto, a tecnologia, ela trouxe sim contribuições importantes no campo das cefaleias, não revolucionou a maneira de atender os pacientes, como, aliás, não seria esperado, mas trouxe contribuições, por enquanto, ainda muito restritas na nossa prática do dia a dia, a teleconsulta e a pesquisa. Mas nós esperamos ainda que novas ferramentas sejam desenvolvidas, possam ser incorporadas a um preço acessível, de forma acessível a todos, e que isso possa contribuir para que nós melhoremos a qualidade dos nossos serviços e, consequentemente, os resultados dos nossos tratamentos. Muito obrigado.